Olá, Advocacia Mineira. Aqui é o Luiz Hernandes e a Natália Araújo. Nós somos do Direito na Escola e estamos aqui no Conexão Caixa. Natália, o que a gente vai falar aqui hoje? Vamos falar sobre direito na escola, não é isso? São 10 anos, né? São 10 anos, uma comissão maravilhosa que formou uma comunidade e hoje está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. E a gente está aqui para contar um pouco dessa história. Então, para a gente começar, vamos fazer logo o convite? É um convite muito importante. Dia 8 de junho de 2024, teremos em Belo Horizonte DNE Experience. 10 anos. Celebrando os 10 anos de parceria com a OAB, que foi uma impulsionadora desse trabalho. E hoje a gente tem muitos motivos para celebrar e você vai entender um pouco dessa celebração aqui nesse grande encontro conectando a OAB, a Caixa e a Advocacia Mineira. E é muito importante a gente fazer os agradecimentos ao Dr. Sérgio Leonardo, presidente da OAB-MG, também ao Dr. Gustavo Chalfun, que é o presidente da Caixa, e as suas diretorias, pessoas que sempre nos apoiam nesse trabalho e reforçam esse trabalho em prol da comunidade jurídica de Minas Gerais e do Brasil. Né? Já atingiu todo o Brasil esse trabalho aqui da OAB Mineira. E tem facilitado e ajudado, apoiado muito o trabalho da Comissão de Direito na Escola. Então, a gente agradece também ao professor, nosso mestre, Lucas Andrade, que desde o início se mostrou uma pessoa sempre muito focada no propósito e hoje multiplicou esse trabalho e pôde beneficiar muita gente, tanto a advocacia como a própria sociedade. Como que começou essa história, Luiz? Você conta pra gente? Eu vou contar uma história, mas vou contar uma história que é a história de vida de várias pessoas. Acredito que eu sou uma delas. Você também. Eu sou também. Gente, falar do direito na escola é falar de advogados, advogadas, bacharéis em direito, estudantes, pessoas que têm um propósito. Então, a palavra-chave aqui hoje é propósito. Propósito de vida, projeto de vida. Mas a gente não nasce com um projeto pronto. Projeto de vida é algo que se constrói. E muitas vezes nesse dia a dia, nesse cotidiano, a gente se perde e precisa ser encontrado e se encontrar. O direito na escola é o lugar onde as pessoas se encontram e são também encontradas. Imagina aquele advogado ou aquela advogada, aquela pessoa que anda cabisbaixo, sem clientes, não consegue falar, não consegue se comunicar com o cliente, não consegue traduzir o juridiquês, que é muito importante no local correto, para uma linguagem acessível ao público ao qual ele atende. Imagina aquela pessoa que não tem uma capacidade, uma habilidade de síntese para escrever, para redigir uma petição, uma manifestação, gerando convencimento no julgador. Imagina aquela pessoa que treme diante de um microfone e que necessita de fazer sustentações orais, que necessita de defender o direito dos seus clientes em audiência. Pessoas que têm uma voz, e uma voz que não é falada, uma voz que não sobressai. Pessoas que estão aí, precisando de um apoio. Nós fomos essas pessoas em algum momento das nossas vidas, né? Eu, que hoje sou vice-presidente da Comissão de Direito na Escola, já fui essa pessoa. Uma pessoa tímida que encontrou o direito na escola. No ano 2017 eu comecei, você veio um pouquinho depois, e aí a gente se encontrou também. E encontrei o professor Lucas Andrade, o professor Rivo, e tantas outras pessoas que compõem esse grupo. E a primeira coisa que a gente ouviu foi: nós temos um grande poder para mudar o mundo. Nós temos um grande poder, uma grande capacidade de transformar vidas. E essa capacidade precisa ser exercida nas escolas. E como que isso acontece, né?
vamos falar aí do curso de membros, que é o início de tudo, quando as pessoas vão e ingressam de fato na nossa comissão. A gente encontra pessoas tímidas, nós somos essas pessoas, e a gente aprende a sonhar. O curso de membros, ele não deu um certificado que me preparou para carreiras jurídicas, eu já virei professor da noite para o dia. Não. O curso de membros, ele me deu um certificado dizendo, você é um sonhador. E os sonhadores, eles desenvolvem, eles percorrem uma jornada, um caminho para poder fazer os sonhos acontecerem. Então, vamos falar do nosso mentor, né? O professor Lucas Andrade. Quem é o Lucas Andrade, Natália? Imagine uma pessoa, advogado, bacharel em direito, que quando entrou na graduação, imediatamente pensou, eu devia ter estudado isso antes. Isso acontece com muita gente. Só que o Lucas Andrade foi a pessoa que executou esse pensamento, transformando um sonho em realidade. Esse é um sonho de muita gente. Eu recebo mensagens, directs, por responder mesmo os directs do direito na escola. Pessoas que, nossa, eu sempre quis isso, eu sempre pensei isso, devia ter estudado antes, devia ter sabido antes essa matéria. E o Lucas foi lá e fez, e tornou realidade isso. Ele começou do zero, do absoluto zero, porque não havia, há 10 anos, não havia ninguém falando sobre esse tema, falando sobre um projeto como esse. E assim como todo projeto, iniciou do zero, não tinha nenhum tipo de apoio, embasamento, tudo foi criado, construído mesmo de uma ideia. E ele encontrou durante essa jornada alguns apoiadores, pessoas que se interessaram pela pauta, mas que não permaneceram. Foram poucas as que permaneceram. Justamente porque quando a gente fala de direito na escola, pode parecer um sonho, pessoas sonhadoras, alegres e que vestem uma camisa azul por onde vão e que estão sempre em bando. Isso é verdade, a gente está sempre em bando. Nem sempre estamos de azul, olha, hoje eu não estou. Mas você tá com a nuvenzinha aí. Tem um broche aqui. Esse broche tem história, a gente vai explicar ele depois também. Muitas vezes a gente acha que é só o sonho, são pessoas felizes, alegres, contentes, defendendo uma pauta. Mas por trás a gente tem também embasamento educacional e que torna real esse grande projeto. E o Lucas, ele foi atrás disso. Ele foi atrás de conscientizar e fazer com que a ideia se tornasse algo extremamente necessário para a sociedade. Porque todo mundo precisa saber os seus direitos e desse trabalho que percorreu e conectou tantas outras pessoas com a mesma ideia e o mesmo propósito, foi possível tornar obrigatório o ensino do direito em escola. E isso já é uma realidade. E por que os jovens, Luiz? Por que os adolescentes e as crianças precisam desse conhecimento? Você que é um educador e um mestre nessa área, por quê? Qual é o impacto? Primeiro, a gente tem que pensar, vamos aqui falar desse advogado, né, que começou a trilha, a jornada em busca de um propósito. A maioria das pessoas, quando busca um curso de direito, ela busca exatamente o mundo forense ou o mundo dos concursos. Raríssimas pessoas, eu diria que ninguém, entra num curso de direito para querer ser professor de adolescente ou criança. Quando o Lucas, ele ingressa no curso de direito lá há muitos anos atrás, né, e ele entende que isso deveria ser ensinado a todas as pessoas. E quando ele assume a missão de levar isso de forma voluntária, por meio de palestras, oficinas, com grupos de amigos, até as escolas, principalmente as escolas públicas, o sonho vai tomando forma. E as pessoas que não entendiam o que exatamente estava acontecendo, parecia mais uma reunião de amigos que estavam fazendo ali uma boa ação. Né? O AB vai à escola e de repente descobrem que a OAB é a escola. A OAB, ela tem uma responsabilidade como parte da sociedade civil por zelar pela educação brasileira. Ela é interessada, ela é parte interessada nisso. E não adianta a gente querer aplicar o direito numa sociedade que não conhece o direito.
é muito triste. Quando a gente prepara as crianças, os adolescentes para a vida cidadã, para o exercício do seu direito, para o respeito aos deveres, para o entendimento de como funcionam os órgãos da administração pública. Cumprir o seu papel na sociedade também, né? Se preparar para o trabalho, entender que a gente é interdependente. Quando a gente faz esse papel, esse trabalho na base, nós podemos pensar em uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, inclusive com o papel do advogado mais respeitado. Eu acho muito bonito. Todo mundo gosta de repetir isso o tempo inteiro. O advogado, né, a advogada, ambos são indispensáveis à administração da justiça. Sem a advocacia, não tem justiça. Mas, o que é isso? Que justiça é essa? Qual que é o ideal de justiça que a gente busca atingir? É só a justiça do fórum? É só uma resolução satisfativa de um mérito dentro de um processo? Ou eu entendo por justiça algo muito maior? A vida em comunidade, a vida em sociedade, o respeito aos demais. Então a gente começa na base, a gente prepara as pessoas desde pequenos para esse exercício, e a gente percebe que o cidadão consciente, o cidadão que sabe os seus deveres e os seus direitos, ele também sabe valorizar o papel da advocacia nessa luta pelos direitos, né? Eu lembro muito daquele livro do Rudolf von Ehring, né? A luta pelo direito. Nenhum direito chegou do acaso, né? O direito é dado pela luta, então a gente tem que buscar e lutar em prol desse reconhecimento de direitos. E cidadãos conscientes, cidadãos preparados, são cidadãos que, de fato, vão colaborar para transformar isso aí. Então, quero falar com você, Natália, sobre luta. Olha a palavra aí que a gente está usando, né? A luta. A luta, ela representa um momento, um clímax em qualquer história. É você enfrentar o seu maior medo, você enfrentar o seu maior inimigo. E quem que é o nosso inimigo? O nosso inimigo é a ignorância. O nosso inimigo é a falta de perspectiva educacional. O que seria isso? Não oportunizar aos alunos da educação básica o conhecimento que lhes é garantido por lei. A Lei 9394 de 1996, chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, essa legislação, ela determina que sejam ensinados os direitos e os deveres, inclusive especifica vários, né? O entendimento de uma educação para o trânsito, uma educação para o respeito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, o entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a prevenção à violência contra a mulher, contra o idoso, entre outras. É um direito de crianças e jovens serem educados assim, e faltam pessoas que de fato conhecem os direitos. Exatamente, Luiz, exatamente. Então, depois dessas grandes reflexões que o Luiz trouxe aqui sobre essa temática, em resumo, para você que ainda não conhece o direito na escola, o nosso trabalho, a oportunidade criada justamente a partir dessa ideia, tem dois viés. O primeiro, capacitar o advogado, o estudante, o bacharel, para levar o ensino para dentro de sala de aula, que não é uma tarefa fácil, e também contribuir com uma sociedade de todos esses viés que o Luiz trouxe aqui, através do nosso trabalho como voluntariado e que hoje já está surtindo efeitos dentro da escola com professores de direito contratados. E aí uma pergunta que eu faço para o Luiz: por que é que o advogado, a advogada é a pessoa indispensável para essa função? Nós conhecemos o que é o direito. Nós estudamos com profundidade o direito e, ao contrário de outras carreiras jurídicas que são muito respeitadas, a advocacia trabalha com as pessoas, diretamente. Nós escutamos o problema das pessoas e nós lutamos, nós somos a voz que fala em nome das pessoas. O advogado é aquele que traz para junto de si o outro e o problema do outro. Então nós temos uma carga de empatia extremamente alta.
O bom advogado, a boa advogada é aquela pessoa que busca a defesa do direito do seu patrocinado, né, do seu cliente. E essa busca, ela não é uma busca solitária, ela é uma busca coletiva. Nós somos uma classe extremamente respeitada. Então, nós temos o conhecimento do que é o direito, das violações ao direito. Nós temos conhecimento de como defender as pessoas que têm os seus direitos violados ou ameaçados. Então, nós lidamos com casos concretos do dia a dia de pessoas reais. Quando a gente entra numa sala de aula para falar com crianças, adolescentes, jovens, a gente não vai lá para dar um curso de direito. Isso aí é para o bacharel. Sim, A ciência do direito. Né? Não dá para confundir. Isso é para o bacharel. O bacharel vai ser o futuro operador do direito. Mas o adolescente, a criança, a partir de situações concretas, casos concretos, debates concretos, situações do dia a dia. Que muitas vezes ele viveu. Ou está vivendo. A gente, estando dentro das escolas, a gente tem uma mensagem de esperança para o povo brasileiro. E também para a nossa classe. Porque lembra aquele advogado do início da jornada? Aquela advogada do início da jornada? Que era tímido, não sabia falar bem, não sabia escrever direito, capacidade de síntese com muita dificuldade de desenvolver uma narrativa, redigir uma peça, tremendo diante de um microfone, de uma plateia. A palavra que vem é destemor. Essas pessoas, imagina, elas têm que ir conosco para uma aula inaugural, a gente chama assim, né, uma palestra, uma aula magna. Tem vários nomes em vários lugares do Brasil, mas a gente vai até escolas e tem que enfrentar uma turma de 6º ano. Crianças de 12 anos de idade, 11 anos de idade, né? Adolescentes de 12, crianças de 11, é aquele momento da transição, e a gente tem que falar para eles sobre um tema complexo de direito. Direito ambiental, direito do consumidor. Direito constitucional. Penal, civil. Então, como que a gente fala de coisas tão complexas? Eu não posso chegar lá falando a pacta sunt servanda, gastar o meu latim, que eu também aprendi lá na faculdade de Direito, na época que se estudava isso, que hoje a gente quase não usa, mas eu não posso chegar isso para um aluno de 6º ano e falar um latim, gastar um latim lá com ele. Exatamente. Mas eu tenho que trazer uma situação. Eu tenho que mostrar o que é a pacta sunt servanda lá, do direito dos contratos, numa linguagem acessível, numa linguagem simples, que seja do dia a dia deles, que faça com que eles de fato compreendam o que é o direito. E posso até citar o meu latim numa boa, desde que contextualizado. Então a gente aprende a contextualizar, a gente aprende a redigir. E quem enfrenta uma turma com 30 alunos de 11, 12 anos, não tem medo de sustentar oralmente perante nenhum tribunal. Isso é verdade. Esse tribunal é o mais difícil. Exatamente. E é daí que vem essa preparação dos advogados pelo direito na escola. Porque dentro dos treinamentos, a gente encontra aulas de oratória, comunicação, metodologias ativas para engajar o aluno ali dentro de sala de aula e ele seja a pessoa que vai ser o protagonista ali da própria aula. Ele que vai fazer as perguntas e dentro de, claro, uma metodologia sistematizada para que a gente possa seguir e se orientar. Além dos materiais que são incluídos ali também, que dão um excelente embasamento para a gente poder atuar para além da aula inaugural, que trata ali de diversos assuntos em 50 minutos. Desde a introdução ao direito, aos crimes, aos contratos também, e finaliza com a parte do ECA. Isso é bem interessante, né? É uma gama de conteúdos jurídicos que são abordados e o que ainda nos causa dor. Ainda nossa jornada ela não está completa, né? Vai demorar muito. No Brasil, a gente divide o currículo em 2 partes. Uma parte é chamada de formação geral básica, com conteúdos que são definidos nacionalmente, e uma outra parte que é chamada parte diversificada, com conteúdos que são localmente definidos. O direito já estava nas escolas, ou deveria estar, em virtude da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996.
E esse ensino do direito nas escolas deveria ter sido feito por meio de temas transversais. Então, apesar de ter uma aula de história, geografia, algo do tipo, deveria ter o conteúdo jurídico em tudo isso. Mas a gente percebe que não é só isso. Era necessário o que algumas pessoas chamam de matéria, outras chamam de disciplina. Vou chamar aqui de componente curricular. Era muito importante um componente curricular de ciência do direito para trabalhar especificamente por meio de pessoas gabaritadas para isso, os conteúdos da ciência do direito. E é o que a gente está fazendo acontecer. E aqueles advogados ali tímidos do início da nossa história, é você, sou eu, várias outras pessoas que estão nos ouvindo agora. E me fala aí, Natália, você. Eu também fui a pessoa transformada, Luiz. Também fui a tímida, ainda sou, confesso. Tive a dificuldade de falar em público, dificuldade de escrever, dificuldade de fazer networking, de conversar com as pessoas. Sim, isso era verdade. Só que o direito na escola me transformou. Eu entrei em 2019, a convite da professora Denise Torquato, que hoje nos representa em Rondônia e também no estado de Minas Gerais. E graças a esse convite, hoje eu faço parte e ajudo na construção dessa sociedade e também da formação desses advogados. A partir do trabalho e todo o desenvolvimento dentro do programa, eu sou professora de direito contratada, sendo uma jovem advogada. E para você ver que isso não é um fator limitador. Todo mundo tem algo a ensinar e com a capacitação certa, com a comunidade certa, tem aquela frase que diz, o ambiente muda o seu jogo, e é totalmente verdade, porque o direito na escola mudou meu jogo. E hoje, além de ser professora, atendendo ali os alunos do ensino médio, que tem ali anseios, necessidades diferentes, dores diferentes, também contribuo com os advogados, como presidente de uma comissão, a Comissão de Marketing Jurídico Estadual, em Minas, e ministro palestras, aulas, toda semana estou em uma subseção diferente, cumprindo esse papel social que eu aprendi no direito na escola, que me ajudou muito a entender a estrutura da OAB, a importância institucional, e hoje poder capacitar e orientar os meus colegas advogados em um tema que é de extrema importância, que é o marketing jurídico. Mas, além disso, eu trouxe todos os princípios que a gente tem acesso ali dentro do direito na escola, na base do Lucas, a hierarquia entre as pessoas que compõem ali a diretoria da comissão, para a comissão de marketing jurídico também, sendo uma liderança democrática que permite a participação de todos, porque é no coletivo que a gente constrói. Mas voltando aqui para a escola, já que sendo professora de escola e de pós-graduação também, hoje o direito na escola ele ocupa uma função social, mas que também cumpre uma função de consultiva dentro da escola, a gente pode assim dizer? Porque todas as vezes que eu estou dentro da escola, seja ela pública, privada, educação formal, a gente se depara com desabafos mesmo dos diretores, coordenadores, dos próprios alunos, que muitas vezes não sabem o que fazer em determinada situação que acontece dentro da escola. E aí vem sempre a orientação de qual postura fazer. A escola realmente ela precisa desse apoio, porque ela não está preparada e o advogado é a melhor pessoa para estar orientando nesse sentido. Exato, a gente tem o direito na escola, nossa comissão que defende o ensino da ciência do direito, tanto pelos temas transversais quanto por essa disciplina ou componente curricular ser inserido na parte diversificada do currículo. Mas a gente tem o direito enquanto direito educacional, que é a consultoria jurídica para escolas. Essa consultoria jurídica para escolas não é bem nosso trabalho do direito na escola, mas a gente, ao estar presente dentro da escola, sinaliza para gestores, sinaliza para famílias a importância do advogado e dos serviços de assessoria jurídica. Então, esses serviços de assessoria que são prestados pelos advogados e advogados que se especializam no direito educacional, e aqui eu faço a minha deferência à presidenta da Comissão de Direito Educacional da OAB Minas Gerais, doutora Sara Crepaldi, a pessoa a quem admiro bastante, né, admiro muito, e comissão da qual eu fiz parte até recentemente. Eu diria hoje, então, Natália, que a gente tem
na nossa jornada algumas perspectivas. A primeira, nós formamos uma comunidade. A nossa comissão, ela não é só uma comissão, ela é uma família. E na família as pessoas se ajudam. Então a gente consegue, numa rede de relacionamentos, promover networking. Então é um advogado ajudando o outro, é um companheiro, um amigo ajudando o outro, e juntos nós caminhamos em direção a um propósito comum. Mas o propósito comum também passa pelo projeto de vida. Nem todo mundo quer ser professor nas escolas, né? Nós já conseguimos, temos vários colégios renomados em Minas Gerais e fora de Minas Gerais. Nosso trabalho já alcança vários estados do Brasil, entre eles o Maranhão, né? A minha subseção na qual eu tenho minha inscrição suplementar, Imperatriz do Maranhão, tem várias escolas com professores contratados que são advogados que pertencem àquela seccional. E só um parênteses, Luiz, hoje nós temos mais de 70 professores, advogados contratados para dar aula. E aqui a gente não está falando só da educação. Seletistas, né? E são seletistas, exatamente. É importante. E não é só educação formal, a gente tem ensino técnico, a gente tem a graduação, a pós-graduação. Pessoas que quiseram, fizeram e aconteceram. Realmente bastou o desejo de estar e fazer acontecer, porque de braços cruzados não dá certo também. E se profissionalizar, né? Natália se falou aqui muito bem. Além da educação formal, que é essa educação da escola e da universidade, na educação para além das fronteiras da escola, a gente tem desenvolvido um grande trabalho. A gente vê muitos dos nossos membros que ministram palestras, cursos, treinamentos em outros ambientes que são serviços jurídicos que eles prestam dentro das suas expertises, né, e dentro também, claro, dos limites da nossa ética profissional, mas são pessoas que se capacitaram na arte de falar, na arte de ensinar conosco, ou que plantaram essa sementinha dentro dessa comissão. Exatamente. Nós caminhamos agora para 10 anos. E a OAB Minas Gerais é um exemplo para todo o Brasil. Todo o Brasil. 10 anos, como diz o querido Dr. Rômulo Brasil, que é o nosso diretor institucional da OAB e um padrinho para mim. 10 anos não são 10 dias. Então, durante 10 anos, muita gente se dedicou, muita gente de forma voluntária, abnegada, se dedicou a compor e a trabalhar por essa causa. E dentro desse projeto coletivo, cada um tem desenvolvido e vivido o seu projeto pessoal. Nem todos querem ser professores de escolas ou faculdades, mas todos querem compor uma família que se une, que se ajuda, que possibilita outras oportunidades, inclusive profissionais. Por isso que a gente hoje tem, né, uma comissão de direito na escola, comunidade, em que as pessoas vêm para participar, compor conosco, fazer palestras voluntárias, aprender a falar, aprender a escrever bem. E a gente tem um grupo de pessoas, de advogados específicos, e mesmo bacharéis em direito, né, aberto Sim. também a outras pessoas, que querem de fato, ser professora em escola, em faculdade, ou ministrar cursos livres, como você também, Natália, que Sim. tem o seu. E a gente chega agora ao fim desse podcast pensando em quantas coisas nós vamos colher e nas novas coisas que nós queremos plantar. Hoje eu quero plantar um sonho em toda a advocacia de Minas Gerais. E agradeço ao Dr. Sérgio Leonardo, ao Dr. Gustavo Chalfun, pelo apoio de nos permitir fazer essa semeadura. E a gente espera você que está aqui ouvindo essa Conexão Caixa no evento Direito na Escola Experience 10 anos. Vai ser no dia 8 de junho, um dia imersivo para você vir celebrar com a gente, ver tudo isso que a gente contou aqui durante esse podcast na prática. Mais de 1.500 pessoas estão sendo Exatamente. esperadas, restam pouquíssimas vagas e vai ser um momento de grande interação, sinergia. Nós somos literalmente uma das maiores comunidades jurídicas educacionais, né? É direito e educação. E você pode fazer parte dela. E é muito convidado para isso, viu, gente?
A gente espera vocês, não é isso, Luiz? Espero você conosco dia 8 de junho de 2024, DNA Experience, 10 anos. Eu sou a Natália Araújo. Eu sou o Luiz Hernandes. E juntos a gente é o Direito na Escola. E a Conexão Caixa.